Boa noite, gente. Essa é a aula 4, matéria de topografia, curso técnico de edificações da semana, certo? Hoje a gente vai estar retomando o assunto de escalas e unidades de medida. A primeira coisa que a gente vai fazer é a correção da atividade. Então, nós vamos ver a atividade 3, que foi passada, e nós vamos responder a atividade 3. A primeira questão da atividade, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone e eu faço slide na hora da aula. É sensacional isso aqui. Olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar o microfone e perguntar, tá certo? A primeira questão, ela fala assim: é preciso desenhar numa planta topográfica, deixa eu aumentar aqui, representada na escala 1:2000, uma linha reta que corresponde a um trecho de estrada cuja extensão real é de 649 metros. Não dispondo-se de um escalímetro com o referido módulo da escala da planta, pergunta-se que valor em centímetros deverá ter o comprimento gráfico a ser desenhado com a utilização de uma régua comum. Tá, deixa eu abrir aqui o pente, porque ele estava aberto e ele saiu. Então vamos lá. Gente, primeiro, vamos identificar aqui o que a questão quer. Né? Primeira coisa, a gente identifica isso. O que a questão quer. Olha, a escala é 1:2000. Então, essa é a escala. Uma linha reta que corresponde a um trecho cuja extensão real é 649 metros. Não dispondo-se de um escalímetro com o referido módulo da escala da planta, pergunta-se que valor em centímetros deverá ter o comprimento gráfico a ser desenhado com a utilização de uma régua comum. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos e o que a gente quer fazer. A primeira coisa que a gente tem que colocar é a escala, como eu já tinha falado na última aula. A primeira coisa que a gente identifica é a escala. A escala é simbolizada pela letra E. Então, E vai ser igual aqui a 1 sobre 2000. Vou só colocar aqui a barrinha para ficar mais bonitinho. 1:2000. Porque isso foi o que a questão deu, tá certo? A outra coisa também não deu a unidade padrão que eles querem. O que a gente vai ver? A gente vai identificar aqui quem é o módulo da escala. Quem é o módulo da escala? Quem é, pessoal, o módulo da escala? 2000. 2000. Exatamente. Quem foi que respondeu? Gelcione. Tá certo. Então, 2000. Lembra que sempre é o denominador. Muito bem. Identifiquei a escala, identifiquei o módulo da escada. Da escala. Identifiquei a escala e o módulo da escala. Agora eu vou colocar a fórmula. Escala é igual à distância do desenho, ou distância gráfica, dividido por desão. Desão é a distância real. Tá certo? Então, é o desenho do desenho dividido pelo desão do real. Tá certo? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem o desão. O D real. A gente tem o D real. Quem é o desão? Seria o 649? Exatamente, 649 metros. Tá certo? Vamos ver. O que ele quer saber é a distância do desenho. Então, a distância do desenho que ele quer saber. Ok? Então, a gente vai fazer assim. Dzinho sobre desão é igual. Quem é a escala? 1:2000. 1:2000.
certo? Deixa eu só dar aqui um espaço. Vou botar aqui uma... Opa. Vocês estão entendendo? Sim. O que a gente... Agora sim. que a gente... Esse Dzão aí não seria agora o 649? Sim, eu tô só montando. A gente vai ainda... a gente vai ainda substituir. Eu tô só montando. Fazer a substituição. Isso. Aí o que a gente faz agora? Meio pelos extremos. Extremos. Então vamos lá. Dzão vezes 1 é igual a Dzinho vezes 2000. Quem é o Dzão? 649 metros vezes 1 é igual a Dzinho vezes 2000. 649 metros vezes 1 dá 649 metros. Eu vou só arrumar isso aqui, viu? Então, 2000 vezes Dzinho é igual a 649 metros. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Então, o que eu vou fazer? Esse 2000, ele tá multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, Dzinho... Deixa eu só jogar ela aqui por cima. Então, Dzinho é igual a 649 dividido para 2000. Não vou botar o metro não, porque você... Tá, vou colocar. Todo mundo entendeu? Agora vamos lá. Quanto é que é 649 dividido para 2000? 3.245. 649 dividido para 2000. 0, quanto? 3245. 3, Em metros. Não esqueçam disso. Só que ele quer em centímetros. Como é que eu transformo de metro para centímetro? Aí eu volto. Ué, peraí. Eu volto aqui na minha aula e eu lembro da reta. Tá certo? Eu tô em metros. Olha só. Eu tô em metros e eu quero ir para centímetros. Ó, eu vou multiplicar por 10 por 100. Entenderam? Porque eu andei duas casas. Vezes 10 vezes 100. Então... 32,45. Então eu vou... Só vou colocar aqui bem passo a passo. 0,3245 vezes 100. Quanto que dá? 32,45. 32,45 centímetros. Essa é a resposta, porque ele quer em centímetros. Então acabou, a resposta é essa. Entendi. Entendeu? Deixa eu só tirar aqui da... Olha só, segunda questão. Em um mapa de pequena cidade, deixa eu localizar aqui ela no meu arquivo. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 km. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Vamos lá, vamos identificar aqui o que a gente tem. O barulho do ventilador está atrapalhando o áudio, porque eu gravei uma aula e para outra turma que quase não dava para me ouvir por causa do ventilador. Tá atrapalhando o meu áudio ou não? É o barulho do ar-condicionado ligado. Não, ar-condicionado, ventilador, mas tá atrapalhando o áudio, tá? Não. Se tiver um Não. áudio. Ah, tá bom então. Então tá. Em um mapa, em uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia. Qual é a extensão da rodovia? 15 quilômetros. Essa distância é o Dzinho ou o Dzão? Essa distância é o Dzão. Exatamente, porque é a distância real. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros. Gente, olha só. Os 10 centímetros é Dzinho ou Dzão? Dzinho. Exatamente. Então, vamos colocar aqui o que a gente tem. A gente tem o Dzinho, que é 10 centímetros. Ó, tô entrando aqui na live.
Nós temos aqui o Dzinho, que é 10 centímetros. E nós temos o Dzão, que é 15 quilômetros. Tá certo? Vamos lá. É. Primeira coisa que a gente faz, pra gente mexer com a escala, a gente tem que estar na mesma unidade, né? Então, vocês acham que vai dar mais trabalho, aliás, vai dar menos trabalho, eu transformar centímetro para quilômetro ou quilômetro para centímetro? Quilômetro Bota na- para centímetro. Vai dar menos trabalho, porque se eu transformar centímetro para quilômetro, eu vou trabalhar com número decimal, Isso. tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aqui, quilômetro para centímetro. Então, vamos lá. Dzão é igual 15 quilômetros para centímetros. Eu olho aqui a minha tabela. Eu estou em quilômetros. Eu quero ir para centímetros. Eu estou em quilômetros e eu quero ir para centímetro. Vamos lá. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Entenderam ou não? Sei. Não de olho, mas no caso você tem que ir até a quantidade, é isso? Isso, eu tô Eu em entendi. quilômetros. Ó, eu tô aqui, ó, em Certo. quilômetros. Quilômetro, quilômetro. Eu vou abrir bem aqui outro, que é pra eu poder riscar, porque ali no slide eu não tava podendo riscar. Ó, gente, é por isso que o vídeo do YouTube fica tão longo. Ó, eu tô aqui, ó. Ah, esse aqui ficou melhor. Porque aqui fica melhor, porque no slide eu não posso riscar. Parece que as coisas só funcionam se eu riscar. Aqui, ó. Eu tô aqui, em quilômetro. Tô bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em quilômetro. E eu quero ir para centímetro. Olha só, se eu estou indo do maior para o menor, eu vou multiplicar. Agora eu tenho que ver por quanto. Ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Ó o macete. Eu vou andar 5. Então eu vou botar 1 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Que número é esse? 100.000. Então eu vou multiplicar por 100.000. Entenderam? Certo. Entendi. Ó, de novo, eu estou em quilômetros, eu quero ir para centímetro. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 5 zeros. 5 zeros, né? Isso, Na casa eu vou acrescentar um zero quando a multiplicação, correto? isso. Cada caso um zero, né? Isso, cada caso é um zero. Na divisão, eu conto do mesmo jeito, só que ao invés de multiplicar, eu divido. Entenderam? Entendi. A maneira Mas como eu conto é a mesma. Dividir não é só que põe a vírgula, bota o zero, né? Parece, bota o zero e conta a casa, né? Sim, a forma de contar é a mesma. Por exemplo, se eu estivesse em metros e quisesse ir para quilômetros, eu ia, ó, 1, 2, 3. Então, eu ia dividir 3 casas que eu ando, então 1, 2, 3, eu ia dividir por 100. Ou por 100 não, por 1000, entenderam? Aham. A forma de contar é a mesma, só que muda, né? Em um eu multiplico, no outro eu divido. Se eu tô indo do maior pro menor, eu multiplico. Se eu tô indo do menor pro maior, eu divido. Vocês estão entendendo? Entendi. Sim. Tá. Então aqui, voltando. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100.000. Porque eu estou indo para centímetros. Então, a minha distância real, 15 vezes 100.000 é quanto? É só eu adicionar 5 zeros. 1 milhão e 3, 500 4, mil. 5. É só adicionar 5 zeros, porque é multiplicação, tá bom? Aí eu só conto aqui de 3 em 3, ó.
Então dá 1.500.000. Assim, centímetros. Vocês entenderam? Sim. Sim. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar aqui a escala. Lembrem que a escala é Dzinho dividido para Dzão. Dzinho Boa dividido. noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu tava terminando de responder minha atividade para mandar, por isso que eu entrei agora. Tá, ó, acompanha aqui a correção, viu? Tá na segunda questão. Foi o mesmo jeito que eu fiz mesmo. Então vamos lá. Quem é o Dzinho? É 10. Quem é o 10. Dzão? 15. 1 milhão. Agora, 1.500.000. Assim. Isso. Só que vocês lembram que eu falei pra vocês que a escala tem que estar na maneira mais simplificada. Qual é o jeito mais simplificado que eu posso fazer isso aqui? Cortar os zeros. Corto um zero aqui e um zero aqui. Tá? A maneira mais simplificada. Então, eu vou escrever o mesmo valor, né? Vou até copiar aqui. Só que agora sem um zero. Em cima e embaixo. Porque sempre é a maneira mais simplificada possível. Tá certo? Então, qual é a alternativa correta? 1 para... É a letra B. B. Letra B. Deixa eu 1 para 150 mil. Deixa eu só colocar bem que esses zeros arrumados. Para 150 mil, que é a letra B. B. Entenderam? Sim, também. Vocês precisam de tempo para... Então vamos lá. Essa aqui é a nossa terceira questão, né? Um mapa de escala 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, é... Aí nós temos as alternativas. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que a gente tem que olhar. Primeira coisa que a gente tem que olhar são as informações da questão. Qual é a escala do mapa? 1 para 300 mil. 300 mil. Apresenta uma distância de 15 centímetros. Esses 15 centímetros é Dzinho ou Dzão? É o Dzinho. Isso, porque é a distância gráfica, a distância do desenho. Entre os pontos A e B. Ele quer saber a correta distância na realidade. Então, o que ele quer saber é o Dzão. Muito bem. Então, vamos anotar aqui o que a gente tem. A gente tem a escala. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Nós temos aqui a escala, que é 1 para 300 mil. Se a gente tem escala que é 1 para 300 mil, quem é o módulo da escala? Quem é o módulo da escala? 300 mil. 300 mil. Denominador. Isso, não esqueçam, sempre é o denominador. A gente tem o Dzinho, que é 15 centímetros, mas a gente não tem um Dzão. E o nosso objetivo é descobrir o Dzão. Vamos lembrar a fórmula da escala. Que escala é igual a Dzinho dividido para Dzão. Tá certo? Se a escala é Dzinho dividido para Dzão, então o Dzinho dividido para Dzão é 1 sobre 300 mil.
300 mil. Vocês estão entendendo? Eu tô copiando aqui as Sim. coisas porque é mais rápido eu copiar. Mas do essa que- essa é só a forma, essa forma que você está falando aí é só a forma de determinação da escala, certo? Certo. Entendeu? É porque assim, Porque a a gente já escala... tem a gente já determinando a escala para depois a gente resolver a questão, correto? Só porque acho que eu estava confundindo aqui. Peraí, eu não Isso. entendi o que tu falou. Como é que é? Repete pra mim, por favor. Eu estou falando, a gente está vendo o valor que tem, como que a gente obtém a escala, para depois a gente resolver a questão, porque a gente já tem o valor do desenho, né? E se a gente vai procurar o real, correto? Exatamente. A gente tá montando pra gente poder fazer o meio pelos extremos. Entendeu? Certo. Aí, ó, vamos fazer aqui, ó, meio pelos extremos. Então vamos lá. Gente, peraí, meu mouse sumiu. Pronto. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem que Dzão vezes 1 é igual a Dzinho vezes 300 mil. Quem é o meu Dzão? Não sei. Então ele vezes 1 não vai mudar nada. Quem é o meu Dzinho? 15. Então vai ser 15 vezes 300 mil. Vamos lá. Quem é 15 vezes 300 mil? 450. 4 milhões e 500 mil. Isso, 4 milhões e 500 mil. Gente, isso aqui tá em quê? Centímetro, metro, quilômetro, tá em quê? Centímetros. Muito bem, porque a gente estava mexendo com distância em centímetros. Só que tem um porém, as alternativas estão em quilômetros. Aí eu volto aqui para minha tela e vejo o seguinte. Deixa eu apagar aqui essas coisas. Para dividir. Eu tô em centímetros e eu quero ir para quilômetros. Olha só, agora eu vou ter que dividir, porque eu tô voltando. Então já sei que é divisão. Vamos ver por quanto? Ó, 100 mil. 2, 3, 4, 5. São 5 zeros. Então eu vou dividir para 1, coloco 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Dá zeros. 45. 45 Entenderam? quilômetros. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam? Entendi. Uhum. Isso. Aí agora, o que eu vou fazer? 4 milhões e 500 mil centímetros, eu vou dividir por 100 mil. Vocês entenderam por que eu vou fazer isso? Entendi. Você está fazendo agora a redução. Exatamente. E aí você vai transformar o que era centímetro para você dividir a quantidade de centímetro por quilômetro do total de 45. Ó, aqui tem 5 zeros. Vamos ver se aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Vou meter a faca aqui em 5 e aqui também. 45 dividido... Aí sobra aqui 45. 45 dividido para 1 é 45. Então aqui o Dzão vai ser igual a 45 quilômetros. Que é a letra B. Vocês entenderam? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Senhora. Tá, vou dar uma Sim. pausa aqui para você. Vamos lá. Pais adolescentes. Quarta questão. Ao estudar a planta de uma construção, o engenheiro deparou-se com unidades de área dadas em centímetros quadrados. Certo cômodo dessa construção apresenta uma área de 120 centímetros quadrados. Aí a questão quer saber essa área em metros quadrados. Certo? Isso aqui dá pra gente fazer por regra de 3, dá pra gente fazer por divisão. A gente não tem problema não. Ó, o que a gente vai levar em consideração aqui? Vou voltar aqui para minha outra tela. Isso aqui é de medidas lineares. O que significa medidas lineares? São medidas que a gente não utiliza para determinar a área. A área a gente vai trabalhar metro quadrado, centímetro quadrado.
Então, esse aqui é a medida linear, por exemplo, comprimento, largura, mas para a área, não. A gente trabalha em metros quadrados, centímetros quadrados, etc. O que acontece? A diferença é porque ao invés de a gente ou multiplicar ou dividir por 10, a gente vai fazer isso por 100. Tá certo? Vamos entender por que a gente faz Por 100. isso. Isso, por 100. Vamos entender por quê. Digamos que a gente tem aqui essa figura. Essa figura, ela tem 10 e 10. Tá certo? Quando a gente transforma a medida linear, a gente só transforma um deles. Mas para a gente calcular a área dessa figura, vai ser 10 vezes 10. Entendeu? Por isso que a gente multiplica ou divide por 100. Então, ao invés de ser de 10 em 10, vai ser de 100 em 100. Entenderam? Entendendo. Sim. Tá, então olha só, o que a questão quer saber? A questão está me dizendo que a unidade de área está em centímetro quadrado. Tem alguém entrando. A questão também está me dizendo que a área é de 120 centímetros quadrados. E a questão quer saber qual é essa quantidade em metros quadrados. Então vamos lá. A minha área, ela está sendo 120 mil centímetros quadrados. E ele quer saber qual é essa quantidade em metros quadrados. Vamos olhar aqui a reta, aqui a tabela. Eu tô em centímetros e eu quero ir para metros. Eu vou andar quanto? Professor, para aí um pouquinho que tá. Oi? Não é porque tá dando um pouquinho de lag aí, né? Demorando um pouquinho para a imagem aparecer. Pode continuar. Posso continuar? Eu tô aqui em Vocês vão dar centímetros. duas casas que vai ser por 100. Olha, 100. presta atenção. Eu vou andar duas casas, só que eu tô trabalhando centímetro quadrado, metro quadrado. Então, eu vou pegar 100. Como eu vou andar duas casas, eu vou elevar 2. Se eu fosse andar 3 casas, eu ia levar 3. Se eu fosse andar 4 casas, eu ia levar 4. E assim vai. Entendeu? Quanto é 100 ao Sim. quadrado? 100 ao quadrado é 100 ao 100 quadrado. vezes 100. Peraí. 100. Isso. Se fosse 100 10 ao mil. cubo, era 100 vezes 100 vezes 100. Entenderam? É. 10 mil. Isso. Então, quanto é que é 100 ao quadrado? 10 mil. 10 mil. Exatamente, 10 mil. Olha só, eu estou indo do menor para o maior. Eu vou dividir por 10 mil. Então, para eu saber, eu vou pegar 120 mil e vou dividir por 10 mil. Vamos lá, vamos cortar zero. 120. Eu tenho 1, 2, 3, 4 em cima e 1, 2, 3, 4 embaixo. Eu posso cortar os 4 de cima. Deixa eu botar um pincel aqui. Eu posso cortar os 4 de cima com os 4 de baixo. Vai sobrar quanto? 12. 12. Exatamente. Então, 12 qual é a metros resposta? 12 metros 12 metros quadrados. quadrados. Exatamente. Então, a resposta é 12 metros quadrados, que é a letra C. Entenderam? Sim. Oxi. Só isso. Eu Tem a coloquei a também. letra A. Tem a É a também. mesma coisa, É professora. verdade. Deixa eu olhar aqui a questão para ver se... Professora, Oi. essa daí é a 120, né? Você ia colocar Eu acho que a era. opção? Eu acho que É, era. porque eu olhei quando eu vi as duas, eu até coloquei na
na minha tarefa, eu coloquei número 120, entendeu? Uhum. Eu imaginei porque era o único número parecido que tinha, já que você tinha repetido ele. Eu acho que quando eu joguei a imagem pra lá, deve ter comido um número. Deve ter comido o número. Vamos lá. Vocês entenderam como que é, né? Sim. Sim. Alguém. Você... Pois é, por isso que eu preferi dar uma reforçada maior hoje. Então, bom. Tá, professora, eu consigo apresentar um exemplo prático para avaliação aqui, tipo, apresentar e todo mundo conseguir ver? Consegue. Tá, depois Só dessa que questão aí, eu queria ver se eu conseguia compartilhar um da minha tela aqui, entendeu? Tá, Depois só que- dessa questão. Tá, aí só me avisa porque pra você compartilhar eu tenho que interromper o meu. Ou eu posso te mandar e você compartilha, então. Tá. Tá bom? Mas é uma questão que você quer resolver? Na verdade, é assim, porque tem uma que é um desenho que está numa escala, então para me conferir aqui, ele está numa escala 1:50, então é um desenho planta baixa, certo? Uhum. E aí, assim, pelo que eu vi, a determinação dele quando está 1:50, como está em centímetro, quer dizer que cada centímetro equivale a 2 metros, correto? Mas no projeto está dizendo que está em centímetros ou você acha que está em centímetros? Na verdade, pelas medidas e a extensão, eu calculei aqui que dá, eu tenho aqui a extensão máxima de 10 metros, e aí quando você vai conferir aqui no escalímetro, você tem a dimensão que bate por centímetro, entendeu? Ah, tá. Então, na Sim. correção de 1:50, ela está dando a cada centímetro equivalente a 2 metros. Sim. Tá certo, Ou então. melhor, Pode continuar, pode falar. Vamos continuar aí depois se der certo aqui eu te mando, aí você vê aí. Tá bom. Se tomássemos como base o desenho de um prédio em que x mede 12 metros e y mede 24 metros e fizéssemos o mapa da sua fachada reduzindo em 60 vezes, qual seria a escala numérica para essa representação? Gente, essa questão nem precisa de cálculo. Como que a gente faria? Olha, se eu estou reduzindo ela em 60 vezes, eu nem preciso fazer cálculo, nem preciso da medida aqui para eu saber. Eu estou dizendo que... Ela é 1:60. Exatamente, que é 1:60, que a cada 1 metro, ou 1 centímetro, ou 1 quilômetro, vai corresponder a 60 na realidade. Ou seja, deixa eu marcar aqui. Vai cadê essa canetinha que marca aqui? Isso daí mais é uma lógica, né, professor? Exatamente, para vocês entenderem como é que funciona essa lógica da escala, ou seja, a resposta é 1:60. Por que é 1:60? Porque eu estou trabalhando uma redução. De redução eu já imagino que ela fique embaixo, o valor vai ficar embaixo, né? Se fosse ampliação, o valor ficaria em cima. Então, o valor que eu quero, eu vou sempre dividir para 60. Entenderam? Entendi. Entendendo. Olha só. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Aí esse mapa aqui, a escala dele é 1:58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. E eu quero saber a medida real em quilômetros desse segmento de reta. O que você vai fazer? Eu quero que você faça essa questão, que você agora, na aula, você tente resolver ela e já já a gente volta com a resposta correta. Pronto, vamos lá. Olha só, a escala do mapa é 1:58 milhões. A distância na reta é 7,6 centímetros. Agora eu escolho
se eu transformo 58 milhões para centímetros, aliás, já estou em centímetros para quilômetros, ou se eu transformo 7,2 para quilômetros, para 7,6 para quilômetros também. É melhor, olha, é melhor eu pegar esses 58 milhões, que já está, é 1 centímetro corresponde a 58 milhões no desenho. Então eu vou transformar ele para quilômetro. Quanto que é 58 milhões de centímetros para quilômetros? Porque ele quer saber a medida real em quilômetros. Entendeu? Se ele quiser saber em metros... Vai dividir por 100 mil. 580. Isso. Agora, quanto é que é 580 vezes 7,6? R$ 4.408. Que é a letra? Ah, C. Bem, A. A. Letra A. Muito bem. Vocês entenderam? agora sim, no fim, em outra Mas, direção. mais ou menos, professora. Olha, Melhor Por que que foi escrever, feito professora. como é que é? Por que foi feito esse cálculo? Porque ele quer saber a medida real em quilômetros. A minha escala está em centímetros. Eu tenho que primeiro transformar para quilômetros e depois multiplicar pela distância real, entendeu? Desculpa, a distância gráfica, para eu saber qual é a distância em quilômetros. É porque a escala do mapa já tem. Eu já tenho a escala do mapa e a distância do desenho. Em centímetros, no caso, né? Tudo em centímetros. Tudo em centímetros. Aí eu transformo a escala do mapa em quilômetros Uhum. e multiplico pelos centímetros do mapa. Exatamente. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu só não sabia porque quantas casas eu ia. Aí eu não, Ah, tá. eu não tenho eu não tinha tabela aqui, mas eu tava tentando fazer aqui. Entendi. Não, beleza. Eu tava tentando transformar os 58 milhões, né? Que a senhora falou. Pois é, eu não tinha escala, eu não consegui. Eu botei 100 mil, deu outro resultado aqui. Olha, imagine que Tu você... foi mais no rumo do que eu, né? Imagine que você tem diante de si 2 mapas que representam a área urbana do município de Porto Alegre, de acordo com as escalas. O mapa 1 está na escala 1 para 50 mil. O mapa 2 está na escala 1 para 1 milhão. Com base nesses dados, é correto afirmar que, uma questão teórica, né? Então vamos ver, vamos eliminando aqui. Letra A. Em ambos os mapas ocorre uma representação rica em detalhes, o que facilita a leitura dos elementos urbanos que constituem a cidade. Verdadeiro ou falso? Essa é falsa, né, professor? Falso. Se fosse uma representação rica em detalhes, a escala era 1 para 100, 1 para 50, entendeu? 1 para 20. Entendi. Uma escala de 1 para 1 milhão só dá pra gente ver onde que é a cidade. Entenderam? Tá certo. Entendi. Vamos lá. Vou pular para a letra E. Eu vou fazendo assim alternada. Vou pular para a letra E. A riqueza de detalhes que o mapa pode representar não depende da escala, e sim da qualidade da legenda. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Falso. A riqueza do detalhe depende da escala. Eu falei isso na primeira aula. Ixi. Vamos aqui agora para a letra B. A escala do mapa 1 é mais recomendada para planisférios que fazem parte de atlas escolares. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Se fosse um planisfério de um atlas escolar, gente, a escala seria muito maior do que isso. Seria tipo 1 para 1 Então, bilhão. 50 milhões. Isso, 1 bilhões, bilhão, 50 bilhões, porque seria muito grande. Letra C. Eu já falei a letra D? Não. Ah, tá. Eu tô pulando. Não. Letra D, porque eu tô pulando de um para outro. O mapa 2, por ser maior que o mapa 1, é mais favorável à representação de detalhes que esse último. E aí? Tanto faz, o mapa 1 como o mapa 2, eles são mais favoráveis. Olha, o mapa 2, ele tá dizendo que ele é mais favorável à representação de detalhes. A escala dele é maior.
Quanto maior a escala, quando eu falo maior, é o denominador. Quanto maior o denominador, menos detalhe eu vou conseguir ver. Então é falso. É falso. Me sobra a letra C. Um mapa na escala 1 para 500, que aqui não seria 500, né? Seria 50.000, porque engoliu os zeros. Possibilita a representação da área urbana de Porto Alegre com mais detalhes. Ah, não, tá certo mesmo, é 1 para 500. O mapa na escala 1 para 500 possibilita a representação da área urbana de Porto Alegre com mais detalhes que o mapa 1 e 2. Sim. Por que seria? Porque eu conseguiria trabalhar detalhes. É como se estivesse dando um zoom nesse mapa, entenderam? Então, Entendi. uma escala 1 para 500 é um zoom melhor do que uma escala 1 para 50.000. Por isso que a resposta é a letra C de casa. Aí se fosse 1 para 20, mais detalhes eu iria ver, né? Quanto menor o meu denominador, mais chegando perto eu tô. Ou seja, mais detalhes eu consigo ver. Entenderam? Ok. Beleza. Sim. Tá. A escala cartográfica. A escala cartográfica define a proporcionalidade entre as superfícies do terreno e sua representação no mapa, podendo ser apresentada de modo gráfico ou numérico. Aí aqui a gente tem escala gráfica. A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada é... Vamos lá. Olha só, nessa escala gráfica, cada centímetro equivale a 615 quilômetros. Por que eu sei que é 615? Eu olho aqui para esse último. Esse último tá metro, centímetro, quilômetro. Quilômetro. Então tudo aqui tá em quilômetros, entenderam? A minha escala tá em quilômetros. Cada quadradinho desse corresponde a quê? A gente vai corresponder a uma unidade. Só que a unidade dessa escala que eu vou estar trabalhando é centímetros. Então a cada 1 centímetro equivale a 615 quilômetros. 615 quilômetros. A cada um quadradinho, que é 1 centímetro, equivale a 615 quilômetros. E ele quer saber a conversão dessa escala gráfica em escala numérica. Então, primeiro, a gente vai transformar 615... 615 já está em quilômetros. Então, a gente vai transformar 1 quilômetro para centímetro. Quanto é 1 quilômetro em centímetros? São 100 mil. centímetros. 100 mil 100 centímetros. Agora, beleza, Ah, é gente. 100 mil centímetros. 100 mil centímetros, a gente já sabe. Agora, vamos lá. 1 sobre... Deixa eu tentar fazer aqui na canetinha, porque eu não tô conseguindo ver a canetinha aqui embaixo. Vou pro pente. Agora, olha só. O que acontece aqui? Eu vou aplicar uma regra de 3. Uma regra de 3 bem tranquilinha, ó. 1 centímetro. 1 centímetro está para 100 mil, que é a quantidade em quilômetros. Assim como, isso aqui é uma proporção. Assim como 615... Gente, que coisa feia. 615 está para X. X é o valor que eu quero saber. Como é que eu faço isso aqui? Meio pelos Extremos. Então, 1 vezes X é X. X é igual a 615 vezes 100 mil. Quanto que dá isso aqui? É só adicionar os zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Contando. Então dá quanto? 61 milhões. 61 milhões e 500 mil. Que é a letra? É. Exatamente. 1 para 61 milhões e 500 mil. Tranquilo? Tranquilo. Certo. Vamos voltar lá para o slide. Gente, dúvidas nisso aqui? Não.
Olha só. Tá, Oi. Quem foi que falou? não, falando nada, não. Gente, Tá olha só. melhorando, Tá melhorando, né? Tá Tá entrando melhorando. mais. Então vamos lá. É, Essa outra atividade assim, tá no mesmo nível dessas, Tá no mesmo dessas nível. outras, né? Tá no mesmo nível. Sim, exatamente. É que eu tô olhando aqui meu material, eu tô em dúvida se o que eu vou passar agora eu passo pra vocês fazerem em casa ou eu respondo aqui com vocês. Deixa pra nós bater a cabeça mesmo, professora, é melhor. Eu acho que eu vou fazer isso. Ei, rapaz. Ó. Não, mas é tranquilo, ó. Ele quer saber a distância real. Ó. A distância real entre duas cidades é 120 quilômetros e sua distância gráfica é 6 centímetros. Ele quer saber a escala. Eu fiz uma questão igual. Aqui, Tá certo. uma escala Tem de a primeira questão, se eu não me engano. A E- segunda questão, se eu não me engano. Ó, aqui a gente tem escala 1 para 3 milhões. Quantos centímetros são necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais? É só colocar na fórmula, entendeu? Eu tenho o Milhão. Dzão, tenho uma escala, eu quero saber o Dzinho. Eu fiz milhões de questões igual a essa. E aqui, Tá certo. eu tenho o Dzão, eu tenho o Dzinho e quero saber, ó, isso aqui, ó. Pronto, vamos fazer na calculadora. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar 120 quilômetros para centímetro, porque a gente tem que estar na mesma medida. 120 quilômetros para centímetros, eu multiplico por 100 mil. Vou colocar aqui no pente. Ó, eu multiplico para quanto? Eu multiplico por 100 mil. Então, Dá 12 milhões. 120 12 milhões, quilômetros é igual aqui a 12 milhões, né? De centímetros. Aí isso aqui é o meu Dzão. Tá. O meu Dzão. O meu Dzinho é 6 centímetros. Ele quer saber a escala. Gente, a escala vai ser o quê? Vai ser o Dzinho sobre Dzão. Vai ser 6, escala, vai ser igual a 6 sobre 12 milhões. Lembra do que eu falei pra vocês? É sempre da maneira mais simplificada. Vamos testar. certo. O 12 milhões dá pra dividir pra 6? Dá para dividir. Dá Só pra que aí você dividir. corta os zeros, quantidade de zeros que tem, Dá 6 para milhões. simplificar. Ou dá 2 milhões. 2 milhões. Então, o que que acontece? A minha escala aqui vai ser 6 dividido para 6 vai ser 1. E 12 milhões dividido para 6 vai ser 2 mil. 2 milhões, aliás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 milhões. Então, qual a resposta? 1 para 2 milhões. Letra B. 1 para 2 milhões. Tranquilo, né? Uhum. Nesse 1 aí. Eita, Isamara, quase bate a cabeça aí. Não, aqui tá pegando é fogo, menino. Gente, mas É ó, só doido. questão simples. Vocês estão vendo, né? Professora, quando eu chego aqui né, no. Professor, não é no tão 6 simples assim, não. Oi, pode Ei, falar. professora, quando eu chego aqui nos 6 milhões, eu faço como mesmo? Não entendi muito bem. 6 milhões, aonde aqui? É, 12 6 milhões. milhões dividido por 12. Ou 6 dividido por 12 milhões. Eu vou simplificar, porque eu sempre Eu- tenho que estar o mais Simplificar. simplificado possível. Então, eu vou dividir aqui Eu por corto os 6. zero, né? Não, eu vou dividir por 6. Dividi por 6. Divide em cima por 6 e os 12 milhões divide por 6. Isso. Ah, Praia. sim. Entendeu? Quando Uhum. fica assim. Quando fica assim, não tem como dividir 6 por 12 milhões. Então a gente divide qual é a melhor forma? Dividir pelo mesmo número. É, porque em numeral, cima né, tem que professora? ficar Tem- 1. Isso. Entendeu? Tá entendendo? Divide por 6. Tem que caçar um número que dê para dividir os dois, tanto de baixo como de cima. Exatamente. Beleza. Aqui, em um mapa de escala 1 para... Ai, macho. Meu gato me mordeu. Em um mapa de escala 1 para 3 milhões,
Quantos centímetros são necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais? Né? A gente tem a escala Vocês e têm tem o escala desão. e tem o desão. Vamos achar o desenho. Exatamente. Isso aqui vocês vão fazer em casa, tá bom? Peraí, deixa eu tirar um print. Não, isso aqui vai Eu estar tirei na o print aula. já, professor. Tirou? Isso aqui vai estar na aula gravada. Tudo aqui está sendo gravado. Ó, então vamos lá. Então, a aula de hoje foi sobre isso. Na aula de sexta-feira, eu já vou começar a colocar distâncias da topografia. Já vou começar a colocar rumos, azimutes. Tá certo? Essa aqui é a atividade de hoje, né? Que vocês vão me entregar na sexta. Tá? São 4 questões, todas no mesmo nível que a gente estava fazendo. Tá? Beleza. Mas essa daí que a senhora passou agora. Mas essa aqui, essa aqui que eu passei, vocês não precisam entregar não. É só para vocês treinarem, tá bom? Agora essa aqui da lista não, Tá bom. vocês precisam entregar. Tá bom? Todo mundo tá me ouvindo? Ok. Tá, Essa outra, a terceira, a senhora pega. Essa terceira aqui, a senhora pega só as respostas ou tem que copiar as perguntas de novo? Peraí, eu vou despedir aqui do pessoal de casa. Tchau, gente. Boa noite. Até sexta-feira.